Ex-funcionários desses apps afirmam que de 1 a 5% dos homens recebem 98% dos matches. Não vai importar se você for o homem mais gentil, bondoso e doce do planeta. A determinação da atratividade é baseada em outras variáveis. Se você tem menos de 1,80 metros, não use aplicativos. Você não precisa de dinheiro para conquistar mulheres. Eu sei disso 100%. Porque homens e mulheres têm dificuldade em dizer o que realmente desejam em um relacionamento ou parceiro. Eu ouvi todo tipo de coisa, tipo, eu quero alguém que seja gentil e quero alguém que me faça sentir seguro. A parte que as mulheres sempre deixam de fora é essa. Estou animado para ter essa conversa, cara. Já faz um tempo que estou esperando por isso. Também estou nervoso porque acho que isso vai irritar algumas pessoas. Não sei se já percebeu isso nos seus vídeos no YouTube, mas às vezes aparecem comentários desagradáveis. Na maioria das vezes, a resposta tem sido positiva, cerca de 98, 99%. Isso é bom. Eu acho que o YouTube é interessante, né? Porque você atrai pessoas que normalmente querem ver esse assunto. E geralmente também é um público mais jovem. Quero dizer, é todo mundo, mas o YouTube tende pelo menos pra mim a ser um público mais jovem. Você recebe comentários diferentes dos de quem escreve um e-mail longo. Não sei, você recebe e-mails do seu... Recebo e-mails diariamente. De vez em quando, eu recebo um e-mail desagradável, o que sempre me surpreende, porque alguém realmente tirou um tempo para sentar e provocar alguém que aparentemente odeia. E, Sim, sabe? Só, sabe, como um cheeseburger. Ou dê uma caminhada. isso mesmo. Tome um pouco de Kraton, como falamos, ou Kraton, tanto faz, como falamos antes do programa. Não tome Kraton. Skeptical Sunday está chegando. Analisar a dinâmica dos relacionamentos é difícil. Na verdade, eu queria te contar isso antes do programa. Por 11 anos eu ensinei caras a conhecer e atrair mulheres, e era algo mais ético, diferente daquela coisa de artista da conquista. Então você não conhece mulheres na rua ou na vida real? Naquela época era vida real. Namoro online era visto como desnecessário. Não vamos fazer isso. Podemos explicar por que isso raramente funciona para alguém nos próximos minutos. Passei muito tempo nisso antes da pandemia e do Me Too, felizmente. Porque quando isso começou a surgir no Zeitgeist, eu me pegava pensando, não, nós somos os traficantes do bem. E era simplesmente um argumento falho, certo? Tipo, você não podia dizer pra alguém, não, estamos ensinando essas habilidades para os caras. Se te ouvissem, diriam que ótimo, homens e mulheres. Mas se eles fossem contra, há muitas pessoas que simplesmente são contra descobrir como se tornar um parceiro mais desejável. Você só precisa excluir a última parte. Ajuda homens a serem mais confiantes e bem-sucedidos. Isso não causará problemas. Mas se for para transar, opa... Bem, o nosso nem era isso. Era tipo, conhecer uma mulher com quem você possa procriar, se esse for o seu objetivo. Esses eram objetivos bem saudáveis. Meus clientes diziam que só queriam casar e ter filhos. Eu, engenheiro na Amazon, não conheço muitas mulheres. Não sei como fazer isso, era só pelo Tinder, mas não está funcionando. Não era tipo, quero ir pra balada e pegar geral. Nunca tivemos isso de verdade. Mas se você fala pra alguém que meus clientes são engenheiros do Vale do Silício que querem conhecer uma moça legal, eles entendem na hora. Você ensina caras a usar e abusar de mulheres. E era tipo, bom, não, mas tudo bem. E simplesmente não dava pra conseguir... Bom, o fato de eles terem te contratado já significa que eles são nerds e perdedores e que não tem mais salvação mesmo. Parecia que você estava enganando, ensinando homens que não deveriam conquistar mulheres a conquistá-las e isso seria ruim de algum modo. E é tipo, não, tenho quase certeza de que estou te fazendo um favor ao garantir que os únicos caras com quem você sai não sejam apenas cafajestes e desastres ambulantes, porque os caras que você diz que quer estão ocupados trabalhando o dia inteiro, 16 horas por dia, no Facebook. Certo, eles só precisam de um empurrão na direção certa. Mas isso foi completamente ofensivo para muita gente. Para algumas pessoas, Foi muita gente. Então, eu meio que saí desse ramo e não me arrependo. É mais difícil fazer isso sendo casado e com filhos, e se afirmar como uma voz credível na área. Sim, você tem prova concreta, mas quando foi a última vez que criou um perfil em site de namoro online, Jordan Harbinger? Eu não sei, nunca, há 15 anos. Ok. Eu nem sei, tive que aprender o que era o Hinge recentemente, certo? Eu não estou nesse jogo. Tenho uma teoria. Há muitos coaches de relacionamento online, alguns de gerações mais antigas. Acho que você precisa perceber em que ponto eles estão quanto a atualizar a mentalidade para 2025. Então, eu acho que uma boa primeira pergunta é: como você conseguiria um emprego em 2025? Se alguém sugerir, pegue um bom papel para o currículo, aperto de mão firme, olhe nos olhos e peça emprego.
Provavelmente não siga o conselho dessa pessoa sobre namoro. Está muito desatualizado. É mesmo. Sim, tinha muito disso. Vou desabafar mais sobre minha carreira anterior depois, mas eu acho que tem algo sobre namoro e relacionamentos que é quase sagrado para as pessoas. E não importa o que seja, o sistema de crenças delas, após cerca de 30 anos, já se solidificou em é assim que as coisas são. Passei tanto tempo discutindo com as pessoas anos atrás que você não simplesmente nasce com isso ou não. Mesmo assim, as pessoas defendiam até o fim. Com certeza. E eu fico tipo, o que te qualifica pra saber disso? Você é solteiro e nunca teve sorte em um relacionamento duradouro. Isso é algo com que se nasce? Você está tão certo disso que não aceita outras ideias. Conheci muitos homens e mulheres assim. Era como religião médica versus ciência na Idade Média. Exatamente. Você não acha isso suspeito? Quero dizer, eu argumento no capítulo 9 que muito do amor romântico é um impulso religioso transfigurado, essencialmente um impulso religioso monoteísta, cristão. Acho que isso explica a reação excessivamente zelosa de algumas pessoas ao analisar detalhes dos relacionamentos românticos. Não se deve dissecar o corpo do santo. Você deve ter fé de que é pura luz ou algo assim. Acredito que isso impede relacionamentos satisfatórios. Me diga o que você quer dizer com isso, como a religião é transposta para os encontros e relacionamentos. Bem, as pessoas têm essas ideias pelas quais basicamente estão dispostas a discutir, a morrer nessas colinas. Acho que devemos ter cautela sobre por quais motivos queremos brigar só porque alguém pensa diferente sobre como atrair homens ou mulheres. Ou eu quero um relacionamento que seja um pouco diferente do padrão convencional. Qual é o problema nisso? Viva a diferença. Vamos ser tolerantes e buscar relacionamentos que funcionem para todos. Acho que essa é uma perspectiva bem moderada e razoável. Você pensaria que sim, mas já vimos como as pessoas reagem a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Se acha que isso não acontece, verá alguém que lida muito bem com relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Você diz que sua amiga é poli, tem 2 namorados ou marido e namorado e a pessoa reage, nossa senhora. E a cabeça da pessoa explode sobre como isso é errado e nunca poderia dar certo. E aí você pensa, entendi. Então você define o limite na monogamia mesmo com o mesmo sexo. E aí você pensa, por que essa fronteira arbitrária é algo tão forte pra você? Sim, aqui na Bay Area, como homem, seria mais aceito namorar vários homens do que várias mulheres. Ah, com certeza. Se eu fosse gay e namorasse vários homens, diriam, vai lá, hey, uhul. Toca que. Mas se forem várias mulheres, como pode estar abusando delas, seu narcisista? Só está as usando. É tipo, talvez, mas provavelmente não. Onde você encontra essas idiotas, elas sabem uma da outra? Sim. Bom, então elas devem ser burras mesmo. Claro. É, tem muito disso. Bem, nenhum índio de verdade. Esse é o argumento. Sim, acho que agora dizemos escocês, mas enfim, tanto faz. Olha, não vou policiar o que você fala, mas faz tempo que não ouço essa expressão. Você disse, as pessoas se relacionam sexualmente com a melhor opção disponível, ponto. Já estou começando a irritar as pessoas cedo. Vamos lá, vamos arrancar o band-aid de uma vez. Com a melhor opção que elas percebem. E esse é meio que o cerne do meu argumento. Dizer que alguém está em um relacionamento com uma opção inferior quando realisticamente poderia conseguir uma melhor na cabeça dela é absurdo. Ninguém vai escolher a opção pior na própria cabeça quando pode conseguir a melhor. Isso mostra que a percepção de valor é central nos relacionamentos humanos. Percepção é uma questão psicológica e valor é uma questão econômica. Então é aí que eu acho que muitos conselhos sobre namoro acabam falhando, porque geralmente você recebe o lado psicológico, que é tipo, tudo o que você precisa fazer é trabalhar o seu interior, ser confiante, acreditar em si mesmo e simplesmente ser você mesmo, mas não demais. É um bom começo, mas representa apenas 15% da equação. Alguns criadores focam mais no lado econômico, falando apenas sobre valor de mercado sexual. Coisas do tipo pílula vermelha. Esse tipo de coisa. Mas esse é um público menor e uma audiência menor do que a sabedoria convencional dominante, que diz que tudo se resume a emoções e quem você é. E existem perigos e armadilhas em manter apenas uma perspectiva exclusivamente. Acho que você precisa dos dois para entender completamente quem fica com quem. Eu concordo. Acho que um dos maiores problemas com a chamada pílula vermelha. Acho que esse é o argumento econômico e que eles estão certos em muitos pontos.
E os erros deles levam pessoas a rejeitar tudo o que dizem por não gostarem da ideia de que pessoas tenham valor de mercado, achando isso desumano. E é tipo, ok, mas olha para o placar, não está funcionando para você. Pode ser o contrário também, sabe? As pessoas do espaço Red Pill, você pode dizer, bem, você provavelmente deveria valorizar seu parceiro de longo prazo. Aí já dizem, ah, seu otário, qual é, cara? Esse é o principal problema que eu tenho com o Red Pill. O motivo de ser perigoso é que eles acertam muito. É especialmente difícil para os mais jovens encontrar onde essas águas se misturam, pois acabam sendo chamados de idiotas pelos dois lados por acreditarem demais nisso. E esse é um dos motivos pelos quais eu quis te trazer aqui no programa. Como em quase tudo é uma sinergia, a verdade deve estar no meio. Como qualquer perspectiva que persiste ao longo do tempo deve ter algum grau de verdade. Porque homens e mulheres parecem não conseguir descrever o que realmente querem em um relacionamento ou em um parceiro. Uau! Essa é uma pergunta complicada. Então, há algumas camadas diferentes nisso. Na camada mais superficial, não é socialmente aceitável dizer diretamente o que você quer. Um dos meus vídeos mais vistos no YouTube é a parte que as mulheres sempre deixam de fora. Quando eu estava na casa dos 20 anos e me sentia frustrado com a minha capacidade de conseguir o tipo de relacionamento que eu queria naquela época, eu realmente queria me casar. Eu estava mais seguindo nessa direção. E eu abordava as mulheres da minha vida, amigas e mentoras mais velhas, com essa pergunta de boa fé. É tipo, o que você quer? Porque eu quero dar isso para você ou para alguém como você, para que eu possa ter um relacionamento bem-sucedido com uma mulher. E eu ouvi todo tipo de coisa, tipo, eu quero alguém que seja gentil e quero alguém que me faça sentir seguro. Eu quero alguém que me compre flores e me faça sentir assim, uma garotinha. E eu penso, que pomba é essa? Eu sou tudo isso. Não entendo qual o problema aqui. E então, a parte que as mulheres sempre deixam de fora é que elas querem essas coisas, mas querem essas coisas dos homens por quem já estão atraídas. Se ela não sente atração por você, comprar flores para ela não vai fazer com que ela sinta atração por você. Quando falei isso no episódio, o comentário mais comum foi: bem, Orion, é claro que... Claro! Como mulheres, queremos nos sentir atraídas por homens. Tipo, por que precisamos dizer isso em voz alta? E eu disse, porque há uma ou duas gerações de homens bem intencionados e literais que realmente ouvem o que você diz, e você não falou a parte mais importante. E, obviamente, se já estão atraídas pelo cara, não foi por gentileza ou segurança, pois ainda nem sabem se ele é gentil ou seguro. A atração é determinada por outras variáveis. Como homem, preste atenção nisso, pois se não fizer, não importa se for o mais gentil e doce do planeta. Ao iniciar o negócio mencionado, fomos para Nova York, nosso primeiro local. Lembro de entrevistar várias pessoas enquanto tentava fazer networking com escritores, na época de Sex and the City. Havia muitos blogueiros de namoro e reuni todos eles. Lembro de entrevistar cada um individualmente, virar amigo deles, e havia uma moça. Essa mentalidade dela era comum. Muitos dirão que é anedótico, mas é algo bem difundido. Ela fez um documentário sobre como os homens são ruins em namoro. Rapazes, basta elogiar os sapatos dela e comprar uma bebida que está tudo bem. Lembro de pensar, se 100 caras fizessem isso, ela se interessaria por um. Isso funcionaria. E nisso ela de novo insistiu dizendo, não, você não entende. A gente só quer um pouco de gentileza e um pouco de atenção. E ela transou com todos os meus piores amigos. Os piores mesmo, aqueles que você pensa. Eu aguento esse cara porque ele é engraçado, a gente sai pra beber e ele é animado. Mas eu não deixaria minha prima ou minha irmã sozinha numa sala com esse cara. Aqueles amigos dos 20 anos que você costuma deixar de lado aos 30, basicamente. Ela dizia, não sei por que não encontro o amor. E eu pensava, você não sabe o que quer, querida. Nenhuma ideia. O principal motivo para ser difícil falar sobre isso é que, às vezes, as pessoas sabem o que querem, mas não podem dizer por medo de serem julgadas como superficiais. Tem outro episódio chamado A Superficialidade do Desejo. E muitas dessas variáveis superficiais que entram na atração estão, na verdade, enraizadas em princípios evolutivos que têm a ver com seleção sexual. E é como, uau, talvez a assimetria facial seja um sinal de que essa criança, quando era um feto, foi exposta a menos ataques bacterianos ou virais, sabe? Então, na verdade, é um processo de desenvolvimento mais saudável.
Esses sinais, que achamos que são apenas superficiais, podem, na verdade, em muitos casos, comunicar que essa pessoa é saudável, que essa pessoa é jovem, que essa pessoa está pronta para se reproduzir. Nem sempre. Hoje há muitos sinais falsos, principalmente na indústria de cosméticos. Mas isso é só uma camada. A segunda camada é que as pessoas nem sabem o que querem. Elas acham que sabem o que querem. Como essa mulher que você mencionou, elas têm consciência, eu acho, de um ideal de ego do que deveriam querer, mas acham que é o que realmente querem. Para entender o que as pessoas realmente querem, observe com quem elas se relacionam de fato. É isso que elas querem, não importa o que digam. Observe o que elas fazem, não só o que dizem. Prefira analisar as ações das declarações. São as preferências declaradas versus reais. Quando você vende um hambúrguer e pergunta o que querem, respondem, só quero que pareça fresco, não ligo para a aparência. Preferências reveladas. Preferências reveladas, certo? Eles comem isso que parece ótimo, mas não é tão gostoso, segundo os outros, e o testa às cegas. E eles dizem, não, a aparência do hambúrguer importa muito. Vamos focar nisso. São só as preferências reveladas. E eu tinha outra garota que eu lembro muito bem, ela disse, eu namoro babacas. E eu fiquei tipo, desculpa. Ah, que alívio. E ela estava, sabe, ela tem uns 20 anos. Perguntei, como assim? Ela disse que só gosta de babacas. Perguntei, você gosta deles? Ela disse, eles são os piores, mas por isso me atraem. Pensei, você é muito autocrítica. Tenho inveja do seu autoconhecimento, quero isso também. Como posso descobrir isso para mim e para meus clientes? Bem, esse é outro nível, porque às vezes as pessoas realmente percebem do que elas se sentem atraídas, provavelmente observando o próprio comportamento e tirando algumas conclusões razoáveis. Mas às vezes o que realmente atrai as pessoas entra em conflito com o tipo de relacionamento que elas prefeririam ter. Como essa mulher, que tinha autoconhecimento suficiente para saber que sentia atração sexual por caras idiotas, provavelmente não está em um relacionamento amoroso de longo prazo. Naquela época não. Quero dizer, todos os caras com quem ela namorou foram um completo desastre. E nós éramos amigos. Então eu falei, posso te perguntar, você está bem? E ela disse, às vezes, né? Quero dizer, era assim. E eu perguntei, como é até hoje? Perguntei como era sua vida em casa e sua relação com o pai. Geralmente é de onde isso vem. Essa é a nossa primeira cultura, é a nossa família de origem. E nós modelamos nossos padrões de amor inconscientemente ao observar os relacionamentos primários dos nossos cuidadores. Porque homens e mulheres muitas vezes focam, digamos, em critérios irrelevantes ou até mesmo prejudiciais, entre aspas. Sabe, tipo... Acho que isso mostra como as experiências de relacionamento no início podem nos fazer valorizar algo que vai contra o nosso interesse a longo prazo, objetivos. Bem, muita gente não sabe o que é realmente importante para o tipo de relacionamento que está buscando. E elas caem em uma falácia bem geral, que eu acho que o capítulo 10 trata exclusivamente, que é acreditar que podem ter qualquer relacionamento com qualquer pessoa. A maioria das pessoas pensa que vai simplesmente escolher a pessoa por quem sente mais atração ou por quem mais ama. E essa pessoa deveria ser capaz de ter o tipo de relacionamento que eu preferiria ter. Isso é absurdo, como se só fosse possível ter certos relacionamentos com algumas pessoas. Para ter um relacionamento pacífico e amoroso, escolha um parceiro com essas qualidades. É impossível ter um relacionamento pacífico e amoroso com alguém que é caótico, viciado, narcisista ou qualquer outro problema que você queira nomear. É como levar sua lista de compras ao depósito de materiais de construção. Não leve sua lista de compras ao depósito de materiais de construção, como dizem no Alcoólicos Anônimos, certo? Isso é engraçado. Então, muita gente não sabe o que realmente é importante para um relacionamento de longo prazo. Outras pessoas, e as mulheres geralmente são mais culpadas disso, vivem sob a ilusão de abundância infinita e tanto em relação a parceiros em potencial quanto aos seus próprios prazos. E especialmente, quero dizer, eu posso entender por que isso pode acontecer. Se eu fosse uma mulher atraente de 22 anos, só precisaria abrir um aplicativo. E até o final do dia, eu provavelmente teria algumas centenas de curtidas de caras que estão sendo muito gentis e educados comigo, elogiando minha aparência e me convidando para tomar um drink ou jantar. Alguns vão pensar, nunca tocaria nisso. Outros podem ser os homens mais atraentes da região. Às vezes, essas mulheres, então, sentem que
Porque conseguem garantir um relacionamento sexual de curto prazo com um homem, isso é a mesma coisa que potencialmente conseguir um relacionamento de longo prazo com essa mesma pessoa ou com alguém comparável. Então, muitas pessoas têm. E como eu falo no primeiro capítulo, todos nós temos esse modelo de amor que é moldado pela nossa família de origem. E isso é como treinar uma inteligência artificial para reconhecer pássaros, mas você só treinou ela com um pardal. Sabe, há uma enorme escassez de dados. Não importa o quão boa, saudável ou amorosa sua família de origem tenha sido. É apenas uma informação, o que significa que, consciente ou inconscientemente, você provavelmente vai achar que é assim que todos os relacionamentos, e certamente o seu, deveriam ser. E, provavelmente, há variáveis nesse modelo que, na verdade, não fazem diferença em relação ao sucesso dos relacionamentos. Certamente há outras formas de relacionamentos amorosos e estáveis além desse modelo. Você pode não reconhecê-las, é um problema de detecção de sinal. Sim, eu entendo isso. Eu tinha mais perguntas sobre namoro online em um certo momento, porque, bem, primeiro, todo mundo usa, e segundo, é infinitamente fascinante. Lembro do início da internet, quando surgiram sites como Match.com ou Plenty of Fish, que ainda existem. No início dessa era, eu tinha um amigo que escreveu um livro sobre isso. Ele não era alto ou muito atraente, mas era muito engraçado e roteirista de comédia. Ele falava, isso não é pra mim, ficar indo de bar em bar. É como se eu fosse desclassificado por várias coisas. Ele media cerca de 1,68 m, era um pouco mais velho, mas um ótimo roteirista. Ele criava perfis de namoro e ensinava outros a fazer o mesmo? Lembro que eu tinha um perfil que quase não usava. Ele disse, deixa eu escrever o seu. Ficou ridículo, quase constrangedor, muito fora da minha zona de conforto. Lembro que ele gostava de ruivas ousadas, era um dos muitos gostos dele. Gente, tínhamos 20 e poucos anos, não me julguem pelo Jordan de agora, e sim pelo de 26 anos. No perfil de namoro, ele escreveu, nada de ruivas. Você não pensaria que isso é contraproducente? Não, isso só atraiu as ruivas ousadas, que era o que ele queria. Qual é o seu problema? Ele fala, obrigado por puxar conversa. Depois ele vai nas mensagens e manda muito bem. Sempre que via ele, eu falava, então nada de ruivas, né? Você realmente tem que entender que muito do namoro é marketing. Existem muitos caras legais que só têm problema de marketing. Sim. Eu estava tendo uma conversa com um cara outro dia e ele trabalha com publicidade viral moderna. Ele disse que se eu quisesse conquistar uma gata em 2025, eu pagaria uma modelo do Instagram com 2 ou 3 milhões de seguidores. Eu encomendaria um curta-metragem e o curta basicamente seria assim. Eu odeio esse cara. Existem 5 razões pelas quais você nunca deveria namorar esse cara. E todas as 5 razões, na verdade, são boas. Tipo aquelas indiretas, humildes sobre o cara. E 5... O pênis dele dói. É grande demais. Dói. Eu não consegui aguentar tudo. Imediatamente. Ele sempre queria ir a lugares legais. Às vezes eu só quero sentar em casa e assistir a um filme. Ok, eu não quero sair da lata. Merda, sim. Acho que foi bem esperto. Isso é inteligente. Então ele fez isso. Eu não acho que ele fez. Alguém faça isso, por favor, e me conte tudo sobre isso. E isso é genial, quero dizer, isso é genial. É genial. Conhecer pessoas ao vivo também é complicado. Você mencionou linguagem corporal em seu livro. A maior parte da atração inicial acontece antes mesmo dos caras perceberem que estão no radar de alguém. A comunicação não verbal foi essencial ao ensinar isso, pois ao entrar na sala, os outros passam a perceber você. É mais ou menos assim que funciona. Os caras que estavam se aproximando meio que pensavam, assim que eu me aproximar e abrir a boca, é aí que a primeira impressão é formada. Mas isso já é tarde demais. Eles pensam que escolhem quando são julgados, mas isso não é verdade. A decisão já foi tomada. Sinais como status social e interesse de outros já estão decididos. Gostaria de saber se você pode explicar se esse é um dos motivos pelos quais homens casados recebem cantadas, devido a uma estratégia de cópia de parceiro. Me diz, essa estratégia de copiar parceiro é besteira? Tipo, ele tem aliança, já agrada outra, já foi aprovado? Eu já ouvi isso ser chamado de prova social. Sim, e é um pouco diferente. Sim, faz sentido como nos negócios. Às vezes é mais simples e econômico contratar alguém da concorrência do que treinar e contratar do zero. Se funciona nos negócios, costuma funcionar nos relacionamentos. Isso é interessante. Então, pelo menos uma mulher, quando um homem é casado, disse:
esse é o melhor homem que eu poderia conseguir. Achei que ele era atencioso, estável e bem-sucedido o bastante para um relacionamento duradouro ou formar uma família. Já houve muita avaliação passiva que aconteceu. Então, esse é um motivo. Acho que outro motivo pelo qual o anel tende a atrair mulheres para homens casados é que pode parecer mais seguro. Às vezes, as pessoas agem de forma mais adequada quando há menos protocolos de segurança. É como ir à beira de um canyon sem proteção. Provavelmente você ficaria mais longe da borda do que se houvesse grade. Sim, Sabe o que quero dizer? É, claro. é claro. Então, muitas mulheres e homens acreditam que agora as mulheres podem conversar com esse homem. Ele é seguro, não vai dar em nada. Isso pode levar a uma conversa que pode gerar envolvimento emocional, levando a um caso e assim por diante. Também há a negação plausível e dizem: ele é casado. Isso não aconteceria, isso nunca aconteceria. Isso é interessante. Eu gostei do comentário sobre o corrimão, porque, veja, Luísa, eu estou até evitando o corrimão, mas isso é coisa minha. Esse é um problema meu. Veja, especialmente quem faz isso para o Graham, fica em cima do corrimão. Elas estão do outro lado do corrimão, se inclinando para trás com o celular no ar, certo? Tipo, olha só, eu estou do outro lado do corrimão. Todo ano em Yosemite, cerca de 3 turistas caem da cachoeira. É, E não é só isso, eles nem encontram os corpos no final. isso É, pensamento combustível. apenas fique longe e mantenha-se afastado da borda. Eu não tenho tanto a provar, cara. Vou ficar longe do corrimão. Você está com medo? Você está com medo. Sim, estou com medo. Isso mata pessoas. Pode chamar de cautela saudável. Sim, como as estratégias para relacionamentos de curto prazo diferem das de longo prazo? Você disse que ao buscar um relacionamento longo é melhor ser mais entediante do que ousado, e ao buscar algo curto, o contrário. Pode explicar isso? Sim, essas são algumas das principais diferenças. Olha, as pessoas, homens e mulheres, entram, eles querem coisas diferentes de pessoas diferentes. Isso também é algo que é muito importante, principalmente para os homens entenderem. As mulheres já entendem isso. Quando jovem, eu pensava que todas as mulheres queriam relacionamentos. E foi isso que eu tentei dar para elas, porque na minha mentalidade masculina, eu pensava, vou dar para uma mulher o que ela quer e assim ela vai me dar o que eu quero. E essa é a base de um relacionamento recíproco. E eu simplesmente achava que as mulheres queriam compromisso e amor e os rótulos e todas essas coisas. Muitas mulheres desejam essas coisas apenas dos homens específicos, não de todos indiscriminadamente. Certamente há homens com quem elas só querem passar uma noite divertida. É assim que os conquistadores conseguem agir. Eles precisam de alguém para jogar junto. Exatamente. Então, e essas não são todas mulheres promíscuas, não. Às vezes, essas são mulheres que realmente têm poucos parceiros e acabam se deixando levar pelo momento porque o homem é habilidoso em criar uma experiência emocional e conduzi-las na direção de um relacionamento sexual. Isso não significa que ele mentiu ou enganou ela. Obviamente, isso pode acontecer na conquista. Na maioria dos casos, ela não participa de forma disposta e entusiasmada. Foi isso que discutimos antes do programa sobre a dificuldade de ensinar isso, pois muitos assumem que é só mentir para as mulheres, fazê-las dormir com você e não oferecer um relacionamento. Você é um canalha. Nós sempre deixamos claro o que queremos e o que não queremos. O consentimento está sempre presente. Algumas mulheres aceitam isso, talvez você sim, talvez não. Muitas pessoas vão se surpreender ao ouvir que muitas mulheres se recusam a acreditar que existem mulheres por aí que querem apenas relacionamentos de curto prazo. E eu nem sei se elas se recusam a acreditar nisso. Acho que elas se recusam a admitir isso. Acho que elas sabem porque provavelmente já fizeram isso também. Mas, de alguma forma, existe essa regra não escrita, tipo, você não deveria fazer isso. Você está estragando pra todo mundo. As mulheres estão estragando tudo? Tipo, as mulheres que se permitem se divertir com um cara aqui e ali estão estragando pras outras mulheres. Essa era uma crença comum que me foi dita, devo dizer. Elas são como traidoras sexuais. Elas cruzam a linha de piquete. Elas cruzam a linha de piquete. Lembro de uma senhora mais velha, incrível por sua autopercepção e franqueza. Ela debatia muito comigo sobre isso e dizia: não, nós, como grupo, precisamos negar sexo aos homens porque é assim que conseguimos o que queremos. Fiquei impressionado. Você disse o que ninguém ousou. Isso é bem interessante. Há uma peça grega antiga chamada
Lisístrata. Já ouviu falar nessa peça de Aristófanes? E eu fiz um episódio sobre isso porque o propósito, toda a trama dessa comédia é que todos os maridos em Atenas, eu acho, estavam fora em guerra. Eles estavam constantemente em campanha aqui e ali. E as esposas estavam cansadas de tudo isso. Então as esposas se reúnem no primeiro ato e basicamente fazem um juramento de sangue de que nenhuma mulher terá relações sexuais com seu marido até que os maridos acabem com a guerra. O restante da peça mostra como isso acontece, e inicialmente os homens até riem. As mulheres vão voltar rastejando para este monstro bem rápido, e isso não acontece. E então os homens começam a sair escondidos e dizem: vamos lá, querida, eu só preciso de um pouquinho de alguma coisa. Às vezes as mulheres quase cedem por vontade, mas permanecem firmes. No fim, os homens encerram a guerra e todos vivem quase felizes para sempre. É a Grécia. Achei que você diria que já estavam transando no fim do dia. Talvez sim, mas pode cansar, não sei ao certo. Então, a ideia aqui é que as mulheres podem e de fato controlam sua sexualidade por razões políticas ou ideológicas. A questão é que isso funcionou nessa peça fictícia porque era uma comunidade unificada. Isso nunca funcionaria na Califórnia, por exemplo, porque nem todas as mulheres estão alinhadas com suas culturas, seus valores e o tipo de relacionamento que estão procurando. Então eles nunca conseguiriam uma coalizão unificada. Mas digamos que se todas as mulheres liberais dissessem: não vamos mais dormir com nenhum homem até que Donald Trump seja impedido. Isso é um movimento de verdade. Você já ouviu falar sobre isso? Os 4Es ou B. Você pensa nos 4B, é como: não precisamos nem lidamos com homens. Era tipo: não faça sexo com ninguém que não votou na Câmara. Estou parafraseando, mas era mais ou menos isso. Mas é um grupo pequeno de mulheres, e você só sente pena porque elas são casadas com caras que talvez tenham feito isso. Então a esposa diz: não vou transar com você até a próxima eleição presidencial. Isso é ruim. Mas é ainda mais difícil para as mulheres que não têm parceiro e tomam essa decisão. Porque basicamente elas mesmas se retiram voluntariamente do mercado de relacionamentos. E isso é uma oportunidade para as mulheres que não têm essas mesmas crenças chegarem e dizerem: olha só aquela mulher, mas eu não tenho esse tipo de problema aqui. Assim, mulheres podem tornar outras mais atraentes e aproveitar essas oportunidades. Por que os homens muitas vezes fingem estar interessados? Quero dizer, eu sei a resposta para essa pergunta porque você acabou de mencionar isso, mas acho isso fascinante. Explicando por que homens às vezes fingem querer relacionamentos longos e mulheres aparentam mais interesse em sexo no início. Acho que ambos estão tentando mostrar o que acreditam que a outra parte deseja. E isso, quero dizer, podemos chamar isso de mentira. Em alguns casos mas também pode ser tentar mostrar seu melhor lado. É mentira quando você diz numa entrevista: acredito em criar valor para os acionistas e estou animado para ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. Não é mentira. Só não digo que quero ser bem pago e tratado com respeito. E sabe, aquele mesmo emprego pelo qual você está se matando para conseguir e comemora entusiasmado quando consegue, é o mesmo do qual você reclama depois. E você começa a procurar algo melhor assim que se acostuma com aquela posição ou oportunidade. Então, eu acho que é só as duas partes acreditando que sabem o que a outra parte quer e mostrando: eu posso fazer isso. Eu posso te dar isso porque, basicamente, esse é o fundamento dos relacionamentos. Você tem que querer algo de mim. Se não quiser, nem lida ou fala comigo, pois isso é custo de oportunidade. Você poderia dedicar seu tempo e atenção a outro lugar, onde seriam mais bem aproveitados. Então, é claro, eu preciso mostrar isso e tentar adivinhar o que você quer e, de certa forma, exibir isso ou demonstrar disposição para oferecer. Senão, como avançaríamos? Acho importante admitirmos a nós mesmos e à sociedade o que homens e mulheres realmente buscam em relacionamentos longos e curtos. Eles querem algo diferente. Desculpa interromper. Não, por favor, pode falar. Aprendi isso pessoalmente. No início dos meus 20 anos, eu era ator, morava em Nova York e sempre estava sem dinheiro. Eu morava numa habitação pública no Brooklyn. Poxa. E, sabe, todo mês tentando se virar para continuar vivendo em Nova York e pagar as contas. Mas eu não tinha dificuldade em encontrar mulheres para ter relacionamentos sexuais.
Você não precisa de dinheiro para conquistar mulheres. Isso eu sei, 100%. Eu chamo coisas como um carro de luxo ou uma conta bancária de 7 dígitos de proxies de atração. Se dois caras forem iguais, mas um está quebrado e o outro é milionário, as mulheres obviamente vão escolher o milionário. Muitos homens acham de forma errada que ter US$ 1 milhão ou uma Ferrari garante oportunidades sexuais fáceis. E isso não é verdade. Não é como se elas simplesmente ficassem enfileiradas na frente do carro esperando você sair para dar uma volta e se jogassem em cima de você. Você ainda precisa envolver as emoções delas, ainda tem que realmente ouvi-las e passar por todo o processo. Naquela época, quando eu não tinha dificuldade em atrair mulheres, queria me casar. Queria um relacionamento duradouro, mas nenhuma mulher queria ser minha namorada. Elas nem queriam que as pessoas soubessem que estavam saindo comigo. Sabe do que eu quero dizer? Mas elas iam na minha casa 7 noites por semana. Sabe do que estou falando? É, Aí, avançando um pouco, eu mudei de vida, me mudei para a Califórnia, consegui meu doutorado, comecei a ganhar um bom dinheiro. Agora todas as mulheres querem casar e eu só quero curtir. poxa, cara. Sabe, as pessoas geralmente querem o que não podem ter, porque querer é tanto faltar quanto desejar, e claro que desejamos o que nos falta. Parte disso era questão de idade, certo? Nos 20 anos, muitas mulheres querem curtir não casar. Você faz seu doutorado, chega aos 33, 35 anos, depende de como. Eu devia ter uns 33 anos. Você tem 33 anos e está conhecendo mulheres de outra faixa etária que talvez queiram algo diferente ou buscava alguém da sua idade? Na verdade, eu geralmente namoro mulheres um pouco mais novas. Então, com 33 anos, eu estava namorando uma garota de 25 anos na época. E claro, quando eu tinha 25 anos e morava em Nova York, eu namorava garotas de 25 anos. Certo, então é a mesma idade. Então não é necessariamente uma questão de idade. Você acha que existe uma diferença entre ok, eu quero casar com ele porque ele é bem-sucedido e atraente, versus agora eu só quero ficar com ele porque ele é atraente, mas não é bem-sucedido? Porque eu não sei se é necessariamente a idade, né? Porque vai ter alguns casos assim. Tem uns caras muito atraentes por aí. Não sou um deles, mas estou tentando. Alguns têm 30 e poucos anos. Alguns já têm 40 anos, mas parecem modelos do Instagram. Eles são burros pra caramba, mas têm abdômen definido, têm aquele olhar penetrante. Muitas mulheres só querem ter essa experiência, a mesma coisa com a fama. A fama provavelmente é a variável mais atraente para as mulheres, até mais do que dinheiro, até mais do que abdômen definido. Mas, muitas mulheres só querem ter a história, a experiência, então elas mandam mensagem para atletas famosos ou astros de cinema, e se forem bonitas o suficiente, conseguem um encontro. Mas às vezes essas mulheres são casadas ou têm namorados e só querem ter um pouco de emoção por fora. Mas elas não vão deixar a situação estável delas e provavelmente acreditam, com razão, que não conseguiriam manter a atenção desse homem muito atraente a longo prazo por causa de todas as opções que ele tem e da competição entre as mulheres. Então, as mulheres podem ser um pouco mais realistas nisso, mas elas não vão dizer dessa forma. Elas não vão chegar e falar, bem, o motivo pelo qual eu fiz isso é porque eu não acho que sou atraente o suficiente para superar toda a competição entre as mulheres, que é atraída por esse homem altamente desejável. Elas só vão dizer, sabe, ele é só um playboy, ele não é sério. Ambos podem ser verdade. Ambos podem ser verdade. Pode ser ambos, não apenas um. Muitos vizinhos do meu antigo lar eram atletas. Um amigo meu era quarterback, estrela de um time. Eu devia deixar assim, mas ele perguntou: como conheceu sua esposa? Já que ela era cantora e modelo, mas ele já a conhecia. Acho que foi bem antes da National Football League, talvez no ensino médio ou início da faculdade. Falei: esperto da sua parte, você não era rico nem famoso naquela época. Então, sabe, ela realmente gosta de você, teoricamente, né? E segundo, ela não precisa. Quero dizer, nem consigo imaginar como era a caixa de mensagens dele. Quero dizer, ele é um cara bonito e estava tipo no Super Bowl, sabe? E acho que o bônus de assinatura dele era tão grande que ele poderia comprar metade desse bairro com ele, sabe? Era ridículo. Então, eu achava isso meio. Eu sempre falava, e aí, cara? E sempre que ele trazia os amigos da National Football League, eu perguntava, vocês estão namorando? E era sempre tipo, não. E aí davam uma risadinha. Por que namorar, sabe? O que é isso? Ou então já eram casados e pronto. Sim, eu vi uma entrevista com o Dan Blazarian um tempo atrás.
Hoje em dia, ele é um cara pró-monogamia, mas, sabe, ele já passou por metade de Los Angeles, então é tipo, isso é meio equivalente a um bilionário aparecer na televisão e dizer: pessoal, não é só sobre dinheiro. Tipo, você está certo, mas seria bom para a maioria das pessoas ter um pouco mais, sabe? Para o Dan dizer que, sabe, ter sexo sem sentido com mulheres bonitas todo dia da sua vida por 10 anos enjoa. É tipo, mas talvez eu pudesse aguentar isso um pouco. Eu não procuraria o Bill Zarian por nenhum tipo de insight em que você possa necessariamente confiar. Meu ponto é que o entrevistador estava tentando fazer ele se sentir como se estivesse manipulando e explorando essas mulheres. E a resposta dele foi basicamente: na verdade, acho que sou mais usado nessas interações. Tipo, eu faço essas festas enormes, elas vêm beber minha bebida, vêm ficar na minha piscina. Acho que pra ele é uma troca de valor, né? E ele percebeu cedo, né? Conheço quem fez o Instagram dele, foi tudo planejado. Não foi surpresa ficar famoso. As pessoas eram pagas pra isso. Claro, tem isso também, mas essas mulheres muitas vezes estão me usando. Elas estão tentando se vingar dos ex-namorados, estão tentando ter uma experiência para poder tirar fotos, mostrar que estiveram lá, meio que para deixar outras garotas com inveja. Quero dizer, é mais complicado do que só homens conseguirem sexo com mulheres. Eu concordo. Lembro dessas festas, tinha uma girafa filhote e o pessoal ficava: que porra é essa? Tudo era planejado. Eu nem tinha Instagram. Lembro que diziam: não esquece de marcar. E eu respondia: nem tenho Instagram. O que você tá fazendo aqui? Sou amigo dessa garota que vai a todas as festas dele. Tinha uma girafa filhote lá. Beleza. E armas automáticas igual ao que se vê no Instagram. Lembro de ter pensado isso. Essa molecada de hoje em dia, onde eu assino, né? Por que esse duplo padrão é tão forte? Você mencionou antes o body count, número de parceiros sexuais. Entre homens e mulheres, quero dizer, eu tenho minha teoria, mas adoraria ouvir sobre isso, porque isso é muito debatido, sabe? A gente parabeniza os caras por transarem com muitas mulheres, mas esses mesmos caras vão dizer: ela já foi rodada se ela tiver até 1/3 do número desse cara. Isso é muito profundo, sabe? A frase clichê é: uma chave que pode abrir qualquer fechadura é uma boa chave, mas uma fechadura que qualquer chave pode abrir é uma má fechadura. Cara, prepara esses e-mails, tô aqui por vocês. Mas você tem que entender que isso está enraizado, muitas vezes, em roteiros culturais muito profundos. E, no fim das contas, nem é sobre homens e mulheres, é sobre desigualdade econômica, que eu vou abordar mais para o final. Mas, um dos motivos é que, até onde eu sei, não existem culturas em que a virgindade masculina seja celebrada. De vez em quando você vê uns vídeos daqueles acampamentos cristãos para jovens, onde tentam dizer que ser virgem é legal, e fica aquele clima de, mano, sabe? Então, em nenhum lugar isso é realmente valorizado. Você nunca ouve uma mulher dizer: eu quero um homem virgem, sabe? Então, talvez se as mulheres começassem a falar assim e, mais importante, decidissem agir assim, a virgindade masculina passaria a ter mais valor. Mas isso não dá para as mulheres nada que elas já não tenham. Tradicionalmente, o que a virgindade feminina oferece aos homens é algum tipo de garantia de paternidade no contexto do casamento. Então é assim, as mulheres sempre sabem que o bebê é delas. Os homens nunca têm 100% de certeza. Exatamente. Uma das bases da lei judaica é: saiu da mãe, então é essa a linhagem que seguimos porque a gente não sabe quem é o pai, sendo 100% honesto. Entende? Então existe um valor agregado para os homens na virgindade feminina que não existe. No sentido contrário, não existe. E é por isso que a virgindade feminina é celebrada em muitas culturas ao invés do contrário. Mas no fim das contas, eu nem acho que seja sobre homens e mulheres. Só parece ser assim. Porque a maior parte dos encontros e relacionamentos acontece entre os 20 e poucos e os 30 e poucos anos, e é nessa época que as mulheres têm mais vantagem no mercado de relacionamentos. Eu penso nisso assim: imagine um jogo de futebol. O time que está ganhando joga na defesa e o time que está perdendo tem que atacar. Se você está perdendo no placar, não pode simplesmente ficar parado, você tem que agir e fazer alguma coisa acontecer.
Mas se você está ganhando no placar, você pode meio que só ficar lá e deixar o tempo passar, se quiser, certo? Então isso pode mudar e a gente com certeza vê essa inversão mais tarde na vida. Especialmente caras, geralmente eles são divorciados ou nunca se casaram e estão na casa dos 30, 40 ou 50 anos. Às vezes, eles se tornam muito bem-sucedidos, famosos e ricos. E agora tem centenas ou milhares de mulheres atrás deles. Eles só estão se defendendo, não é como se estivessem aliviados. Eles se tornam Wilt Chamberlain e conquistam toda a base de fãs, algo raro. A maioria pensa, tenho mais a perder do que ganhar nesse encontro sexual. Já escrevi esses NDAs para amigos, pois sou advogado. Preciso de um acordo onde, se engravidarem ou algo assim acontecer, eu não possa ser processado, o que é complicado. Então, essa é a pessoa que tem mais a perder e menos a ganhar, que joga na defesa, e geralmente são as mulheres durante a maior parte do processo de namoro. Isso é algo que as pessoas percebem porque a maioria começa a namorar e se relacionar até os 30 anos, mais ou menos, e as mulheres definitivamente têm mais a perder nesse período. Mas isso não é algo inerente ao sexo feminino, que elas sejam assim e não o contrário. Na verdade, acharíamos virtuoso um cara que tem muito poder, riqueza e opções não exercer isso, mas a grande maioria dos homens não tem poder, riqueza e opções. Não é virtude, é necessidade, eles não podem exercer isso. Então, por que celebraríamos isso? Mas quando, por exemplo, um político famoso não trai a esposa, a gente acha bom? Palmas lentas é. Claro, todos sabemos que ele poderia se quisesse, mas não fez, né? Isso faz parte. Sobre isso, é muito mais simples para os homens. No geral, é preciso certa habilidade para fazer sexo. É preciso ter algum carisma e atingir certo nível de atração e boa forma, geralmente definidos de forma arbitrária. Claro, há exceções. Se caras gordos e nerds como eu conseguem transar de vez em quando, não, isso não importa. Mas para as mulheres, esse nível é muito mais baixo. Há esse nível de habilidade. Acho que até algumas das mulheres mais... não quero ser maldoso dizendo isso, mas algumas das mulheres consideradas menos atraentes ainda conseguiriam transar. Não vou dizer que é a qualquer momento, mas certamente, recebendo mensagens suficientes online, elas encontram alguém. Elas poderiam até postar no Craigslist, se isso ainda existir. Pode não ser o homem que elas querem. Não serão os homens que elas querem, mas elas vão conseguir sexo. Para os homens, muitas vezes é eu aceito qualquer uma. E mesmo assim, a resposta ainda é não. Bem, obrigado por isso. Eu também falo sobre isso no livro, onde qualquer ação que exige maestria, competência ou habilidade vai ser muito mais valorizada do que qualquer comportamento que não exige. E para um homem conseguir transar, exige muito mais habilidade e maestria do que a maioria das mulheres jamais saberá ou está disposta a admitir. Da mesma forma, a habilidade e maestria para muitas mulheres é filtrar as besteiras e economizar seu tempo, atenção e oportunidades para os homens que realmente são sérios, que podem dar a ela o que ela quer. Se ela simplesmente cair em qualquer conversa, né, acreditar em tudo como uma ingênua do interior, a gente não diria que ela é muito habilidosa ou tem muita maestria. Esse não é um comportamento que celebraríamos ou valorizaríamos. Certo, concordo com isso. E isso é especialmente verdade porque a maioria dos caras decentes e normais não persegue mulheres de forma agressiva. Os caras que perseguem mulheres de forma agressiva não são totalmente, mas em grande parte, são formados por conquistadores, artistas da sedução e caras que talvez tenham uma grandiosidade narcisista, porque é isso que permite que eles digam: essa garota vai ter sorte de eu estar falando com ela hoje à noite, o que na verdade é uma atitude interessante de se cultivar, porque é assustador abordar mulheres por aí, por assim dizer. É verdade. E por isso esses homens costumam ser os de má fé, com quem as mulheres precisam usar discernimento em relação às intenções deles. O problema é que muitas mulheres só interagem com esse tipo de homem, porque são esses os caras ousados que se aproximam delas. E aí elas acabam achando que todos os homens são mentirosos e coisas assim. Mas não é bem assim. Os mentirosos é que não têm coragem suficiente. Eles estão sentados em uma mesa no canto. Eles acham você bonita, por isso ele está assustado. É fofo, mas é isso? Ele tomou 8 doses para criar coragem de falar com você, a menos que tenha desmaiado no banheiro. Isso não é atraente. Isso não é sexy. Não. Pensa bem.
Que mulher gostaria de admitir que um homem só fala com ela bêbado? Ela sabe que não é a rainha da selva. Ela sabe disso e com quem é que ela vai para casa? Os caras que são quem aproveitam, mais ou menos. Pelo menos enxergam a oportunidade. Existe um viés de seleção aí, quero dizer de novo, como no meu negócio anterior, era assim, ok, precisamos pegar os caras que normalmente só pensam em falar com uma mulher depois de 8 doses e transformá-los em caras que conseguem ser quase aquele tipo de cara ousado demais por alguns minutos. Ele só precisa queimar intensamente por alguns minutos. Depois que ele consegue atenção e se senta com as garotas, pode fazer uma pequena performance ou algo parecido. Então é tipo, sabe, eu tenho que ir, meus amigos estão aqui, me passa seu número e pronto. E elas vão voltar, eu lembro de ensinar isso. Elas vão voltar para a mesa e vão dizer, ah meu Deus, isso foi emocionante. É emocionante porque nunca tinham feito isso antes. Viraram o Neo de Matrix por 10 minutos, voltaram bem e venceram. Elas alcançaram uma grande vitória. Mas outros caras que fazem isso a noite toda, todas as noites, esses caras são assustadores porque eles são como máquinas, e isso não é um elogio. Uma das coisas mais arriscadas do paraquedismo é quando você já fez tipo 1000 saltos e perde a noção de que está fazendo algo perigoso. Você nem sente mais adrenalina e eles até esquecem de abrir o paraquedas, né? Esses caras que abordam 50 mulheres por noite, repetidamente, já não sentem mais empolgação. Eles só fazem isso porque estão presos nesse jogo. Muitos dos meus, acho que você pode chamá-los de colegas, esses caras estranhos da sedução daquela época, eram profundamente infelizes. E era como se eles tivessem que preencher esse poço sem fundo de validação com sexo vazio e validação de desconhecidos. Acho que você poderia chamar isso de um vício em processos. Tipo, já trabalhei com alguns pacientes que diziam, eu nem gosto dessas garotas. Nem acho elas tão bonitas. Outro dia levei nota 3 só porque não tinha opção melhor e precisava marcar ponto. Fiquei tipo, caramba. Já ouvi isso antes. Interessante, nunca pensei em vício em processos. Morei com um cara por um período muito curto de tempo. E eu me lembro que ele trazia mulheres pra casa e eu pensava, eu nem quero ela na minha casa. Não é porque ela é feia, mas é porque isso é instável. Tipo, você escolheu uma pessoa maluca que faria isso. Ela é um risco de incêndio criminoso. Não quero essa pessoa andando livremente enquanto durmo em casa. E ele dizia, qual é, cara? E é tipo, vai pra casa dela. Espera, ela não tem uma? O que isso te diz? Sabe, ela mora no bar do amigo dela, nos fundos. Isso não é... Então havia muito esse vício em processo, preciso lembrar disso. Você disse que os homens têm mais probabilidade de trair e ficar, e as mulheres têm mais probabilidade de trair e terminar o relacionamento anterior. Interessante, pode explicar o motivo disso? Certo, então. Isso é, aliás, tanto homens quanto mulheres que traem, não que um seja mais propenso a trair do que o outro sexo, só pra deixar claro. Estatísticas indicam que homens traem mais. Eu achava que era igual, na verdade... Tá quase lá. As mulheres realmente buscaram igualdade na última década. Pesquisei e é cerca de 51% homens e 48% mulheres. É difícil obter estatísticas confiáveis sobre isso. ChatGPT, e aí acreditam cegamente em qualquer coisa que seja. Às vezes dizem que entre 15% e 90% dos homens traem em seus casamentos. É como se você recebesse muito disso, é claramente algo socialmente inaceitável de se admitir. Então você faz pesquisas de autorrelato, se forem anônimas, provavelmente é a melhor maneira de fazer isso. Isso é autorrelatado e o ChatGPT é tipo, realmente depende de como você mede isso. Eles transaram com alguém? Ok. Ou eles têm um caso de longa data com alguém que nunca conheceram? E isso é pior. Tipo um caso emocional. É um caso emocional, é. E eles têm as estatísticas lá? Eles têm, mas é tipo 20% dos homens contra 13% das mulheres que relatam ter feito sexo com alguém fora do casamento. Tipo, isso é uma parte muito pequena do todo. Você tem que definir de alguma forma. E essa é uma definição que se encaixa com o meu entendimento. O motivo pelo qual eu digo que os homens, quando traem, tendem a ficar e não as mulheres, é que, baseado em outro estudo que eu acho já foi replicado várias vezes e que tem a ver com satisfação no relacionamento e infidelidade. Você está assentindo com a cabeça. Você conhece esse estudo? Você quer falar sobre ele? Conheço, mas não sei os números. Se souber, me diga. Não sei os números exatos, mas sei o...
Acho que estamos indo por esse caminho, e me corrija se eu estiver errado, mas os homens geralmente traem por causa e de novo, geralmente é relativo, mas por causa da oportunidade, e eles são felizes no casamento, mas têm a oportunidade de fazer algo. Enquanto as mulheres são tipo, eu só vou trair se eu tiver sido negligenciada por anos a fio. É mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim. Não vejo o estudo indicando que homens traem por oportunidade, mas acredito nisso. O estudo mostra que não há diferença significativa na satisfação do relacionamento entre homens que traem e os que não traem. Certo. Ok. O que significa que os homens leais e os desleais estão mais ou menos igualmente satisfeitos com seus casamentos, certo? Mas há uma enorme discrepância na satisfação do relacionamento entre mulheres que traem e mulheres que não traem. E, como esperado, as mulheres que traem apresentam níveis muito altos de insatisfação relacional expressa. E muitas vezes as mulheres traem e meio que matam dois coelhos com uma cajadada só, no sentido de que podem usar isso para provocar o fim de um relacionamento com o qual já estavam emocionalmente desligadas há meses ou anos ou garantir o próximo relacionamento de longo prazo. É como se elas estivessem pulando de um navio para outro porto seguro. Na internet, isso é chamado de pular de galho em galho. Não sei se queremos usar esse termo. O que você acha? É uma imagem marcante. Se é assim que estão chamando, tudo bem. Esse é o termo do Reddit. Pode ser da Red Pill, mas não é só isso, certo? Tem a ver com hipergamia. Sim. Geralmente, hipergamia significa que você namora e se relaciona com pessoas de status social mais alto. E o ponto fundamental que começamos a discutir é que as pessoas não trocam uma opção melhor por uma pior. Isso quer dizer que sempre que um homem cruza com uma mulher casada e ganha mais que o marido dela, ela vai embora com ele? Não, porque o cálculo de valor é, na verdade, muito mais complexo do que isso. Mas se essa oportunidade, se esse homem for melhor do que o marido dela em vários domínios importantes para ela, junto com talvez mais insatisfação nesse relacionamento, isso vai tornar mais provável que ela siga em frente com esse homem se ele oferecer essa oportunidade para ela. Por isso, as mulheres tendem mais a trair e terminar o relacionamento anterior. Homens, por não sentirem tanta insatisfação, podem trair e depois dizer que não vão ficar com você? Vamos colocar um asterisco nisso, porque isso é meio que uma implicância minha, porque eu acabei de dizer que os homens traem mais do que as mulheres. Sim! No entanto, né, a gente meio que ignora a forma como as mulheres tendem a trair. Ok. Os homens têm mais probabilidade de trair simultaneamente. Eles ficam com várias garotas ao mesmo tempo. Entendi. Não consigo me lembrar. As mulheres têm mais probabilidade de trair consecutivamente. Tecnicamente, nenhuma traição ocorreu. Terminei com Derek e no dia seguinte estou namorando Thomas. Talvez você pense, tudo bem, não houve problema. Havia uma delimitação clara, mas é como se Benedict Arnold fosse leal aos americanos até mudar para os britânicos. E nós realmente não o consideramos um exemplo de patriotismo e lealdade. A maneira como falo sobre isso no livro é em termos de ética. Então, eu sou psicólogo e nós temos um código de ética. E um dos estatutos, sem surpresa, é que terapeutas não fazem sexo com seus pacientes. Razoável o suficiente. Mas é o seguinte, o que impede um terapeuta de encerrar com uma paciente muito atraente na hora e depois levá-la para jantar naquela noite? Ah, não somos mais pacientes. Encerramos a relação terapêutica, se é que você me entende. Então, sua casa ou a minha? Ele não era médico nem paciente, então sem problemas, certo? Bem, A disputa de poder continua. está sim. E é por isso que eles têm esse segundo estatuto, logo depois daquele, que basicamente diz que terapeutas só podem iniciar relacionamentos sexuais com ex-pacientes depois que todas essas várias condições forem atendidas. São cerca de 10 condições, destacando que ao menos 2 anos devem ter se passado desde o fim. E isso faz sentido porque fecha a brecha óbvia em torno da relação médico-paciente. Então, se uma mulher pode terminar um relacionamento e imediatamente começar outro, especialmente se ela provavelmente já conhecia esse cara, já conversou com esse cara, já percebeu que existe algum tipo de atração. Ela realmente não traiu? Será que ela não traiu mesmo?
Certo. Você termina com ela e aí ela começa a namorar o cara da academia que ela te disse pra não se preocupar. Nos últimos 6 meses. Isso mesmo. Tipo, Que coincidência. então isso não conta porque eles estavam dando um tempo, sabe o que é que eu quero dizer? Mas é tipo, é assim que a traição das mulheres passa despercebida. E se você contar relacionamentos consecutivos, as mulheres traem tanto quanto os homens. Entendi, é interessante. Realmente fascinante. Quero discutir estratégias específicas. Acho que minha estratégia antiga, antes de me casar, obviamente, era ser, como você disse antes, excessivamente ousado. Eu acabava dormindo com o cara, não sempre na mesma noite, às vezes após semanas ou um pouco de namoro. E se eu gostasse da pessoa, e pra ser transparente também do sexo, eu mudava de atitude e de sinais e dizia: agora eu não sou alguém de relacionamentos curtos. Na verdade, eu estou interessado em um relacionamento de longo prazo. Isso realmente nem sempre funcionava, mas na verdade funcionou bastante porque eu sinalizava um relacionamento de curto prazo, meio que por precaução, para não mentir sobre minhas intenções. Se pensar bem, eu estava mentindo, mas normalmente era o oposto, né? Não era eu fingindo estar interessado em um relacionamento de longo prazo só pra conseguir sexo e depois cair fora. Era eu fingindo estar interessado só em sexo e depois dizendo: olha, sabe de uma coisa? Na verdade, você é muito legal. Eu gostaria de namorar você por mais tempo. Isso dava super certo. E eu não consigo. Você pode explicar, talvez, por que isso funcionava tão bem? Estou te colocando na parede. Bem, na verdade, quero dizer, essa é a sua experiência. Acho que isso está de acordo com o que vou dizer, embora pareça conflitar superficialmente com o que você disse. Tudo bem, não é uma regra. É só algo que funcionou pra mim. Então, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu entendi do que você acabou de me dizer é que existem dois caminhos diferentes. Tipo, existe uma forma de conseguir um relacionamento de curto prazo e outra de conseguir um relacionamento de longo prazo. E você sinalizou um e depois mudou para o outro. Sim, Mais ou menos, ok. eu nunca comecei dizendo que era um relacionamento de longo prazo. E é tipo, estou conversando com você em um bar à 1 da manhã, você não pode. É estranho. Tipo, fora de comunidades muito específicas. Tipo, quando você está namorando em um contexto religioso fechado. Casamento arranjado por apresentação na igreja. Ou uma cultura muito tradicional que eu nunca visitei na vida, sabe? Mas já ouvi falar no canal Discovery ou algo assim. Então, Namoro Amish. mais ou menos. Mas até eles têm o Rumspringa, né? Eles têm. A gente ouve desses caras o tempo todo. Ah, sim. Preciso de um atalho, cara. Fui Amish a vida toda. Eu nem sei como usar um smartphone e tenho mais 8 meses pra descobrir como, bem, você sabe, preencher as lacunas. Ok. Então, mas na minha opinião não existem dois caminhos. Só existe um. Só existe um caminho para tudo. E isso porque, na nossa cultura, o sexo vem antes do compromisso. E é assim que as coisas são, certo? Curiosamente, a melhor forma de ter um relacionamento duradouro é agir como se buscasse um relacionamento curto e continuar assim por mais tempo. Mais ou menos. Isso faz sentido. Se você aborda uma garota no bar dizendo: vou conseguir votos de casamento de você, querida. E tipo, você já decidiu o nome dos nossos filhos? E essa mulher poderia dizer: eu só quero um homem bom para casar. Mas se um homem chegasse nela desse jeito, ela ficaria assustada. Quero dizer, é nojento. Então você gosta do... O relacionamento é baseado primeiro na atração sexual. Se isso não existe, você nem começa. Agora, para durar, tem que ser baseado em algo mais do que apenas atração sexual. Muitas mulheres, inclusive eu, cometem o erro de, ao chegar aos 30 e querer se estabilizar, pararem de sair com vários caras porque decidem que não querem mais isso. Eu quero começar a namorar de forma intencional. E elas começam a tratar os encontros como entrevistas de emprego. Tipo, pra onde isso está indo? Você se vê casando nos próximos 6 meses? Me vejo casando em até 6 meses. É como se isso funcionasse tão bem quanto alguém que te pergunta o nome dos seus futuros filhos. Calma, essa não é a ordem certa, querida. Estou te conhecendo agora. Isso soa como algo muito comercial. Muitas mulheres só aceitam esse modelo comercial quando estão preparadas para negociar, vamos dizer assim. E aí elas ficam tipo, o que você tem a oferecer? O que você traz para a mesa? Infelizmente, e eu já tive várias conversas difíceis com mulheres sobre isso,
Elas também tendem a focar apenas no que querem, que é só metade da equação. Elas também precisam se perguntar, bem, o que estão oferecendo? E não pode ser só o que elas acham que é valioso. Como eu gosto de dizer, é o gato que decide qual leite é bom. Elas não podem decidir o que os homens devem valorizar, se atrair ou gostar. Isso cabe aos homens decidirem. E então, cabe às mulheres olharem e pensarem, bem, quantas dessas coisas que os homens valorizam eu tenho? É com isso que posso negociar para conseguir o que quero. Essa é a base dos relacionamentos humanos recíprocos. Eu gostei da forma como você colocou isso, especialmente a parte de fazer o que você faz em relacionamentos de curto prazo e então simplesmente continuar fazendo. Isso na verdade é mais preciso do que dizer que eu fiz alguma grande mudança. Quando digo que fiz uma grande mudança, quero dizer que gosto de você e quero continuar junto. Não é como se eu mudasse toda a minha personalidade ou minha abordagem no relacionamento por causa disso. Existem vários motivos pelos quais isso funciona, porque provavelmente a coisa mais assustadora sobre namorar é o resto da minha vida. Por isso, às vezes é mais simples revelar um segredo profundo a um estranho em um bar numa quinta-feira do que a própria esposa, que deveria ser confidente e alma gêmea. Se isso der errado, você terá que encarar essa pessoa todos os dias e sentir o julgamento dela. Isso é muito arriscado, ok. Então, quando as mulheres começam a namorar com intenção, o cara pensa, o resto da minha vida, isso é um período de tempo muito longo, e eu nem sei direito quem você é, e isso está indo muito rápido. Cara, estamos no Lucky Strike e eu já estou no meu terceiro Old Fashioned. Sim, eu estou procurando um parceiro, mas nossa, não para os próximos 10 minutos. Exatamente. E então, essa também é uma das condições sob as quais a paixão floresce, a restrição. Não é por acaso que as pessoas tendem a se apaixonar profundamente por alguém que vai embora em 2 meses? Ai, Deus. Vou te dar um exemplo. A minha esposa vai me matar porque era pra ser só um caso e era ela. Ia se mudar no fim de semana. Conheci ela numa terça. Ela disse, vou me mudar no sábado. E eu falei, tá bom. Então você está segura porque é como um anel que não pode ir a lugar nenhum? Posso ser totalmente honesto e autêntico. Se não gostar, penso, nunca mais vou te ver mesmo. Elas ficam vulneráveis e autênticas. Elas se arriscam porque percebem um risco muito baixo, o que as torna mais atraentes umas para as outras. Esses foram os primeiros 4 dias do relacionamento, certo? Eu vou me mudar no sábado, seguindo em frente. Foi tudo muito rápido, tipo última curtição em Los Angeles. No fim, percebi que realmente gosto de você. Sim, mesma coisa, mas isso levou algumas semanas, né, de ir esticando. Ela teve que voltar e pegar algumas das coisas dela no apartamento e, eu preciso de um novo apartamento. Talvez eu alugue aquele de onde você saiu que pertence aos seus pais. Foi assim que meu relacionamento começou. Eu fico me perguntando. Acho que a resposta é sim, Jen, caso você esteja ouvindo isso, mas eu fico me perguntando, as coisas teriam acontecido do jeito que aconteceram? Será que estaríamos casados se morássemos ambos em Los Angeles ou nos mudássemos para São Francisco? Se as circunstâncias fossem outras, talvez ela nem respondesse minha mensagem direta, que foi como nos conhecemos. E os homens entendem isso de outra forma. Tipo, quando eu era o cara legal, eu nem era tão legal assim. Mas quando tem aqueles caras legais nos seus 20 anos que estão prontos para se estabelecer, eles automaticamente se tornam o plano B, se não o plano Z. Porque esse cara é garantido e está sempre lá, então ele pode ser a opção de reserva. Infelizmente, a maneira de, você sabe, se você está pescando ou caçando, você meio que precisa usar algumas táticas para atrair sua presa, por assim dizer. E isso é verdade tanto para homens quanto para mulheres. Então, novamente, eu não acho que existam 2 caminhos diferentes. Para aqueles que estão interessados em um relacionamento de longo prazo, você precisa passar por aquela fase em que ainda é um relacionamento de curto prazo. Eu tenho um episódio, provavelmente já saiu quando este aqui for ao ar, mas se chama 100 Casos de uma Noite. Isso aparece em muitos perfis de namoro de mulheres. Nada de casos de uma noite e muito julgamento sobre isso. Também soa muito como 100 ruivas, que eu mencionei no começo do nosso programa. No final do episódio, eu digo, e claro, o único motivo pelo qual isso é uma regra é porque ela já teve casos de uma noite. Porque é assim que as malditas regras surgem. As pessoas fazem algo e depois têm um resultado que preferem. Então, o que uma mulher que diz nada de casos de uma noite está comunicando é: eu já tive, mas não vou ter com você, o que a torna mais cara e menos valiosa ao mesmo tempo para os homens que ela agora está tentando atrair. É verdade, embora você possa interpretar isso de outra forma. Tipo,
Talvez eu ainda durma com você na primeira noite, mas espero fazer de novo na próxima semana. Não, sabe? Mas isso não existe. Tipo, a questão é que não existem dois caminhos para o casamento. Hoje em dia há apenas um caminho. Todo relacionamento começa como uma noite só. No sentido de que, a menos que você esteja em algum tipo de casamento arranjado, você inicia uma relação sexual sem nenhum compromisso ou garantia de que vai ver a outra pessoa de novo na vida. E se você jogar bem suas cartas e houver atração suficiente entre vocês, aquela noite só vira 2 noites. E você ainda não tem segurança, garantia ou compromisso. E você só precisa jogar esse jogo até que os dias, as semanas e os meses se encaixem por tempo suficiente para que então vocês possam começar a entrar em discussões sobre compromisso, porque é assim que a nossa cultura, para o bem ou para o mal, diz que as coisas funcionam agora. Começar com compromisso não vai levar muito longe, especialmente com homens que provavelmente estão na casa dos 30 ou 40 anos, que são justamente os homens que as mulheres na casa dos 30 estão buscando para casar. Imagine se ela disser, sou virgem de novo ou quero ir devagar. O cara vai pensar, o quê? É como se fosse o contrário agora. Tipo, eu sou um homem bem-sucedido e atraente. Agora eu tenho várias opções. Você me colocou como uma das suas opções nos seus 20 anos, ou nem olhou para mim enquanto tinha várias opções. Então, de certa forma, homens nos seus 30 e 40 anos, quando são envergonhados, estão meio que agindo como as mulheres agiam nos seus 20 anos, que basicamente quer dizer que os seres humanos acham difícil resistir à tentação de ter várias opções de experiências. Existe muita vergonha entre os caras de 40 e poucos anos. Olha, eu tenho 45. Muitos dos meus amigos têm essa idade porque estão solteiros, já que trabalharam muito em um negócio e nunca dedicaram tempo de verdade a relacionamentos reais, ou são divorciados, ou algo nesse sentido. Eles dizem, será que estou sendo estranho? Conheci uma garota de 27 anos e penso, não sou. Muitos vão achar estranho você fazer isso. E pensamos, por quê? E as respostas são meio desconfortáveis. E existe muita vergonha imposta pela sociedade que, na verdade, eu acho que vem, de novo, desse policiamento da diferença de idade, que vem de muitos lugares onde é tipo, não, queremos que os homens sintam vergonha. Por namorar mulheres mais jovens, assim, porque isso dificulta, primeiro, para mulheres mais velhas namorarem esses mesmos homens, o que elas também querem. Assim, elimina a concorrência. E você também pode criar quase como um funil de vergonha, onde é tipo, certo, vamos tornar esse grupo etário proibido para o cara, aumentando assim minhas chances de conseguir um parceiro nessa mesma categoria. É verdade, e vai ainda mais fundo. Isso está, de certa forma, ligado, digamos, às campanhas de saúde ou beleza em qualquer tamanho que as mulheres geralmente apoiam e celebram. Existe um estudo realmente fascinante. Já foi comprovado há tempos que homens acham mulheres de cabelo longo mais atraentes sexualmente. E as mulheres geralmente sabem disso. Houve um estudo em que mulheres perguntaram a outras mulheres quanto de cabelo elas deveriam cortar no próximo corte de cabelo. E elas sempre dizem muito. Isso estava relacionado a quão atraente era a mulher que ia cortar o cabelo. Quanto mais atraente ela era, mais mulheres sugeriam que cortasse mais o cabelo. Raspe a cabeça? Você é corajosa, ousada e fica ótima com esse corte. É o que elas dizem. E elas podem nem estar conscientes disso, mas de certa forma estão agindo para desqualificá-las como concorrentes intersexuais pelos mesmos homens. Isso é interessante. Isso é fascinante. As mulheres estão jogando um xadrez 10 vezes mais complexo umas com as outras. Não quero afirmar que as mulheres fazem isso e acabar demonizando-as, pois nem sei se é verdade. Não as demonizo, acho isso muito inteligente. Ou é muito inteligente, ou ocorre de forma totalmente subconsciente. Isso não muda se é inteligente. Acho que inteligência não precisa ser consciente. Isso é interessante. Só estou sendo cauteloso porque não quero que pensem que estamos colocando as mulheres como se tramassem algo ruim. Elas parecem más por planejarem algo como uma cabala. Talvez eu, como judeu, seja mais sensível a isso. Eu não acho que eles estejam se reunindo e fazendo reuniões sobre como fazem isso. Mas, tipo, ter um plano te torna mal? Acho que é inteligente. Como alguém que ensinou outros a ter um plano para ter mais sucesso em namoro e relacionamentos, não vejo isso como algo ruim. Acho inteligente e que você aproveita oportunidades num mercado competitivo, assim como faz no seu negócio. Se serve nos negócios, serve nos relacionamentos. Isso mesmo.
Quero comentar por que aplicativos de namoro geralmente não funcionam para a maioria. Acho esse tema fascinante. Nunca precisei namorar online. Eu realmente nunca usei, mesmo quando já existia. Era tipo, de novo, na época do Match.com. E eu pensava, não, obrigado. Na época, isso era visto como coisa de velho. Eu tinha cerca de 27 anos. Eu pensava, posso ir a um bar e conhecer 5 mulheres novas hoje à noite que talvez saiam comigo depois. Posso perder 5 meses no Match.com e talvez conhecer algumas pessoas assim. E todas elas tinham de 5 a 7 anos a mais do que eu. Isso não estava funcionando para mim naquela época. Bem, aplicativos de namoro são interessantes. Eu fui um dos primeiros a usar aplicativos de namoro. Entrei no meu primeiro provavelmente em 2001. Por algum motivo, eu achei eles realmente interessantes. Lembro que na época, aplicativos de namoro eram vistos como coisa de perdedor. Eram para pessoas que por algum motivo não conseguiam conhecer outras na vida real. 25 anos depois, mais de metade dos casais que se casaram este ano nos Estados Unidos da América se conheceram por aplicativo de namoro. E isso basicamente triplicou na última década. Então deixou de ser algo marginal para se tornar comum. Dizer que isso não funciona para as pessoas provavelmente está errado, porque não funciona para muitos encontros casuais. Quer dizer, pode funcionar. Acho que sim, mas as estatísticas são bem desanimadoras, eu acho. Sim, as pessoas se casam conhecendo-se online, mas você encontra muito bem. Acho que deixa eu explicar isso. Muitos dizem que o top 1% dos homens, segundo estatísticas da Match, aquela empresa de relacionamentos, como citam vários autores sobre o tema, eu deveria dizer denunciantes. É meio que um exemplo extremo, mas pessoas que trabalharam nesses aplicativos dizem coisas como o top 1 a 5% dos homens recebe tipo 98% dos matches. E pode ser até mais do que isso, é só difícil de quantificar. Eu já ouvi mais, como o Pareto, tipo os 20 primeiros ficam com 80%. Isso é verdade, mas parece que o primeiro lugar ganha uma fatia ainda maior. Se você for um cara atraente e tiver umas fotos boas mostrando seus músculos definidos, com certeza vai se dar bem nos aplicativos de namoro. Vai ser praticamente um funil para sexo casual. É verdade. E eu já vi isso com meus amigos também. Tenho um camarada que é modelo e vários outros amigos normais. Tenho 2 amigos modelos e vários comuns. Todos estarão na mesma região e no mesmo app. Meus amigos são bem-sucedidos, bonitos e têm empregos de alto salário. Esse modelo é como um trader de criptomoedas, mas ele é modelo e, digamos, eles estão na mesma faixa de renda. A gente vai sair para almoçar, os caras não conseguem nenhum match, mas ele consegue 35. Se mulheres de diferentes níveis de atratividade usarem aplicativos de namoro em certa região, como exemplo, amigas minhas conseguem de 10 a 80 matches em uma refeição. Outras têm centenas. Não estou exagerando. Centenas de curtidas ou matches, ou seja lá o que for, enquanto estamos jantando ou almoçando. Isso acontece na mesma região. Então, há uma avaliação. E, de novo, provavelmente não é científico, onde mostram 9 de 10 mulheres e setas apontando para o cara lá em cima. E você vê os caras lá embaixo ganhando quase nada desse grupo. É muito difícil para quem não é atraente ou é baixo conseguir algo em aplicativos de namoro. Quero dizer, não há nenhuma evidência de que a altura dos homens tenha relação com ser leal, gentil ou um bom pai, ou todas aquelas coisas que as mulheres dizem com a boca que querem de um homem. Eles simplesmente não conseguem combinações. É trágico. É mesmo? Você comenta no livro que homens em aplicativos acham ter mulheres infinitas, enquanto mulheres sentem que são perseguidas por muitos homens. Essa é a percepção criada. Mesmo que eles não consigam combinações, o homem sem sucesso, pelo menos quando começa, realmente opera sob essa ilusão, que é, só em Nova York, Los Angeles, uma grande metrópole, você nunca vai ficar sem pessoas para dar match funcionalmente. Então, mesmo que você precise se esgotar por muito tempo até finalmente desistir deles, porque é quase como um viciado em jogos de azar correndo atrás do prêmio máximo. É mais uma tentativa. A próxima vai ser de sorte, porque em algum nível essa é uma avaliação estatística precisa. Em um conjunto infinito tem que ser aquela máquina tem que pagar em algum momento. Sabe do que estou falando? Também acho que está desatualizado e me pergunto se esses perfis ainda são atuais. Isso faz anos, mas eu era casado. Não lembro se já éramos casados. Uma amiga dela falou, tenho uma má notícia, viu Jordan no Tinder. Ela perguntou se eu estava lá e respondi que não.
E aí a gente olhou e encontrou uma foto antiga minha e ela disse: "Ah, esse é você. Você nunca usaria essa foto." Era óbvio que meu marido não. Essa conta era antiga, né? Se eu realmente usasse o Tinder, não escolheria essa foto de perfil. Tô uns 20 quilos mais pesado de boné e com algo preso no dente. Isso é hilário. Vi um Instagram que dizia que jogadores de verdade vão a encontros usando roupas de 5 anos atrás. Se houver alguma foto, eles podem alegar que está desatualizada. Estou com a gola levantada. Você acha mesmo que é assim? Estou usando isso, na verdade, é bem esperto. Eles usam um boné da Teranos. Algo assim, sabe? Sim. Trump disse. Trump Biden 2016 ou algo assim. Sim, isso é realmente engraçado. Entendo as mulheres nos aplicativos de namoro, não era uma triagem para elas. Também é difícil para as mulheres. Só que é difícil de maneiras diferentes. E os dois lados meio que acham que conseguiriam lidar com os problemas do outro lado. Acho que sim, ouvi uma teoria interessante e queria saber sua opinião. Meu amigo disse: entendo. Ele, que também é coach, diz aos clientes: com menos de 1,80 metros, evite apps. É mais fácil conhecer mulheres pessoalmente, pois não será descartado de imediato. Se você tem mais de 1,80 metros, pode usar os apps porque passa por muitos filtros. Fiquei pensando como isso é horrível. Essas mulheres são tão superficiais. Ele disse: deixa eu te interromper aqui, Jordan. As mulheres precisam filtrar de alguma forma porque recebem 100 combinações em uma hora. Então elas começam a filtrar por fatores mais arbitrários e menos importantes para elas, repetidamente. É como uma mulher que sairia com você, mesmo que você tenha só 1,73 metros e ganhe 80 mil por ano como higienista dental. Ela não liga para isso. Mas quando tem 250 pessoas para analisar no dia, vai filtrar por renda e altura. Afinal, por que não? Ela ainda vai ter 40 caras para analisar depois de levantar esse filtro. Ela pode até filtrar por lóbulo da orelha preso ou solto nesse ponto. Então, é como se, quando as mulheres têm esse tipo de opção, ser apenas um homem atraente, alto e rico não é o suficiente. Não é suficiente. Como você percebe isso de forma mais clara se conversar com pessoas que moram em Dubai? Dubai é como o auge desse fenômeno. Às vezes, caras mais jovens ganham muito dinheiro com criptomoedas, chegando a 50 ou 100 milhões de dólares. Eles pensam: vou comprar uma Lamborghini, ir para Dubai e sair com mulheres lindas. Acontece que todo mundo tem uma Lamborghini. E aquela mulher saiu ontem com um bilionário, então o seu dinheiro não vale nada aqui. A gente só assume que você é rico e que tem uma Lamborghini. Então, por isso já não importa mais no meu processo de critérios. Putz, talvez esse cara tivesse se saído melhor ficando em um lago menor e sendo um peixe maior. Basta comprar 1 milhão de seguidores no TikTok e ter vídeos profissionais. Agora você alcançou uma fama que outros das criptos não têm, mas isso te coloca no radar das autoridades. Aproveite Dubai. Eu sinto que as opções de namoro estão bagunçadas online. É por isso que digo que não funciona igual para homens e mulheres. Elas filtram por renda, altura, lóbulo da orelha, e eu nem me importo, mas ainda assim tenho tantas opções que isso me atrapalha. Teve um estudo, cara, eu queria ter vindo preparado com isso, mas fizeram um estudo e era tipo até sobre religião. Foi na Brigham Young University ou em outra universidade religiosa. Eles descobriram, Uma universidade religiosa Mormon. sim, tipo muito, Provavelmente você se casa antes de se formar. certo? E eles descobriram que eles fizeram isso em mais de um lugar, mas descobriram que em certas turmas as mulheres eram mais promíscuas quando, entre aspas, precisavam ser, tipo, quando havia muito mais mulheres do que homens. Elas eram menos promíscuas quando havia mais homens do que mulheres. E você vê isso em economias de namoro, como Nova York, por exemplo, onde, para um homem, é como se você estivesse namorando em Nova York e você pensa: meu Deus, é tão difícil. Namorar em Nova York é ótimo para homens, mas muito difícil para mulheres por causa dos caras das finanças. É como estar em uma loja de doces. E isso também entra na questão tradicional, expressões de comportamento baseadas em gênero. Então, algumas das mulheres mais femininas do mundo, no sentido tradicional de expressão comportamental, estão na Rússia. E a Rússia é um dos principais mercados com a maior disparidade de gênero. Lá, há quase 60% de mulheres para 40% de homens. Então, a competição intrasexual, até mesmo por um cara comum, é intensa. E além disso, as mulheres vivem muito mais do que os homens nesse país em particular também.
Então você acaba com algo tipo, sim, é 40 a 60, mas quando você considera as pessoas que estão no mercado de namoro, tipo, não mortas, não casadas, não avós, você tem uma disparidade ainda maior. E aí é tipo, eu quero alguém que possa realmente sustentar uma família e que não trabalhe numa mina ou não tenha sido recrutado para a Ucrânia agora. Esses números caem rápido. Não são apenas muito performaticamente femininas, mas também são muito sexualmente agressivas. É como se elas soubessem o que os caras querem. Elas sabem do que os caras gostam e atendem a esses desejos, o que é uma ótima maneira de conseguir o que querem. De novo, se funciona nos negócios, funciona nos relacionamentos, é como se eu aparecesse com as habilidades que você procura como empregador e fizesse um bom trabalho, você vai me recompensar com um salário. Não é só chegar e dizer eu quero um salário. Na verdade, na maioria dos processos de contratação profissional, você nem fala sobre a remuneração até a última reunião, e é de uma forma meio indireta ou por meio de representantes nos contratos, advogados e coisas assim. Normalmente trata-se de mostrar que posso ser valioso para você. Isso é uma questão de disparidade de mercado, certo? Quando eu negocio meus contratos, por exemplo, é diferente. Eu tenho o poder nessa equação, certo? Porque simplesmente não há tantos podcasts que tenham esse tamanho de audiência. Então meu agente chega e diz, bem, queremos tanto e queremos isso. Então, SiriusXM, Podcast One e Odyssey mostram seus números. Ele diz, não, isso não basta, está muito longo. E eles fazem esse jogo de fingir que isso é inaceitável e que realmente é assim que eles fazem todos os acordos. E ele diz, eu não me importo. E então ele simplesmente vai para o próximo lugar e os números vão tipo, não é assim, é tipo, boom. Parece que estamos só começando, é decolagem. Isso também vale para tecnologia. Se você é especialista em inteligência artificial, vai ao Dropbox e eles oferecem 250 mil e você diz, obrigado por me receberem, tenho uma reunião no Snapchat. Talvez eu entre em contato de novo. E eles ficam tipo, espera um minuto, porque eles sabem que você vale 2,5 milhões de dólares. Bem, como eu falo no livro, a pessoa mais poderosa em qualquer relacionamento, seja romântico ou profissional, consegue mais do que quer e menos do que não quer, e é por isso que as pessoas buscam o poder. Não é pelo poder, mas pelo que ele pode fazer. Faz sentido, não? E geralmente, no ambiente profissional, é a empresa que tem mais poder. É como, na maioria dos casos, o funcionário precisa mais do emprego do que o empregador precisa do funcionário. A única maneira de potencialmente inverter essa situação é se tornar basicamente uma estrela do rock no que você faz. Provavelmente você nem é mais funcionário e já saiu dessa situação. Nesse ponto, você já lançou o seu próprio negócio, porque é muito melhor segurar as cartas e oferecer oportunidades para os outros do que usar até mesmo o seu domínio e prestígio para buscar oportunidades daqueles que podem oferecê-las e, consequentemente, tirá-las de você. É interessante, eu tenho alguns, preciso tomar cuidado com as palavras, mas tenho amigos muito qualificados, quase unicórnios, na área de tecnologia, que vão de funcionários do Google nos anos 90 até cargos de diretoria na Amazon. E é realmente insano os números que eles estão mencionando. É loucura, falam, queremos que você se mude para tal lugar, ok. O que vão me oferecer? Um bônus de realocação de X. Preciso de 20 vezes isso. Ok, combinado. O que mais você precisa? Bem, talvez eles digam fechado ou talvez eles se coloquem fora do mercado e quase certamente não consigam trabalhar para a próxima grande novidade porque não têm recursos para contratar alguém assim. Isso acontece com atletas o tempo todo, eles estão acostumados com esses contratos enormes e é muito difícil para as pessoas darem um passo para trás em relação à sua remuneração. Eles só fazem isso por um projeto de paixão significativo e apenas quando já tem dinheiro suficiente. Sim, exatamente. Eu ia dizer que as pessoas que penso aceitariam um trabalho por quase nada, pois com 500 milhões de dólares não faz diferença se você gosta do que faz. Mas você tem razão, nessa fase da tecnologia, o importante é a participação. Sei que não pode pagar 2,5 milhões, então aceito 250 mil por 10% da empresa. E as pessoas também podem se precificar fora do mercado sexual, embora seja mais provável que as mulheres façam isso do que os homens. Fale sobre isso. Bem, as mulheres simplesmente têm mais opções do que os homens, e isso também, especialmente quando são jovens. E o trágico é que, normalmente, isso muda ao longo da vida. Enquanto as mulheres jovens tendem a ser mais poderosas e ter mais opções do que os homens jovens. Isso muda, eu diria, por volta dos 30 anos.
Aos 30 anos, homens e mulheres geralmente têm estrutura de poder semelhante. E então o homem se torna mais poderoso pela primeira vez na vida e pelo resto da vida dele. E assim, pode ser o caso de uma mulher muito atraente de 22 anos ser levada de avião por um príncipe na Arábia Saudita e cortejada por milionários voando de primeira classe para os iates deles no Mediterrâneo. E elas permanecem nesse patamar de valor. Vai ser muito difícil para elas aceitarem uma oferta menor. Mas ela também pode estar perdendo seu valor no mercado com o passar do tempo, o que vai dificultar para ela conseguir esse tipo de benefício de homens tão atraentes quanto aqueles com quem ela está acostumada a lidar. Então, muito disso se resume a tentar vender uma casa em um mercado ruim, especialmente se você não precisa do dinheiro imediatamente. Muitos proprietários não vendem com prejuízo e preferem esperar, mesmo que isso signifique que ela pode acabar perdendo ainda mais dinheiro. Às vezes, o certo a fazer é simplesmente cortar o prejuízo o mais rápido possível e aceitar o fato de que você não vai lucrar em toda a transação que fizer. Isso é psicologicamente difícil para qualquer um. É sim. Sim, é difícil. Então quero dizer, eu sei que você está sendo cuidadoso com as palavras e eu agradeço por isso. Parece que, quero dizer, qual é a jogada? Quando você está na casa dos 20 anos como mulher, aproveite o máximo que puder, mas depois seja mais realista ao entrar nos 30 com... Não, porque é isso que elas estão fazendo, em geral. E isso certamente está trazendo algumas dificuldades. Fiz um episódio chamado O que as mulheres querem, onde exploro essa questão. E a resposta curta é que as mulheres querem o que outras mulheres querem, o que é verdade, mas não é muito satisfatório. Se quiser saber o que as mulheres querem, observe o que outras fazem, especialmente nas redes sociais, já que é assim que vemos as pessoas atualmente. E se você olhar para o tipo de mulher que a maioria das mulheres está observando, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo de tudo. Elas são mulheres poderosas, têm sua própria empresa, fazem palestras no TED, mas também são casadas, têm 3 filhos, estão de férias nas Maldivas, são amigas das mulheres e saem com as amigas para as baladas de Miami. Ou seja, elas estão fazendo de tudo. Claro, isso é um recorte dos melhores momentos. É tudo muito bem selecionado e elas geralmente são muito bonitas, muito ricas e pessoas realmente excepcionais. Então, às vezes as pessoas esquecem desses detalhes, né? Então, se você, como mulher, quiser fazer todas essas coisas, precisa tomar cuidado com a ordem em que faz cada uma delas, porque se fazer A significa que isso vai bloquear o caminho para B, então você precisa ter certeza de fazer B antes de fazer A. Ok. Você pode dar um exemplo disso no mundo real? O contexto real, especialmente aqui, é ter filhos. Quando você tem filhos pequenos, a menos que seja muito rico e não queira ser uma mãe presente, você não vai para Dubai. Você não vai sair para as baladas com suas amigas. Você não vai jantar em restaurantes com estrela Michelin. Você ficará em casa tentando evitar que pareça uma zona de desastre. Sim. Como discutimos antes. E isso fecha algumas oportunidades. E então, especialmente, é como, ok, eu quero sim ter filhos bagunceiros, uma família e coisas assim. Então eu vou fazer isso depois de ir às baladas, viajar pelo mundo, fazer um mestrado e começar meu negócio quando... Acho que talvez seja mais lógico fazer isso ao contrário. Como eu digo, a dura verdade é que se uma mulher de 38 anos, que foi focada na carreira toda a vida adulta, de repente decide que quer ser esposa e mãe, vai ser difícil para ela. Mas se uma mulher que foi mãe até os 38 anos decide que quer se tornar uma funcionária, ela pode fazer isso. Se quiser, ela pode ter essa experiência e fazer um mestrado aos 38 anos. Ela poderia viajar pelo mundo provavelmente com mais luxo e de forma mais sustentável aos 38 anos do que aos 22, se estiver pagando do próprio bolso, é claro. Isso atrasa um pouco as coisas, mas é sensato agir quando surge a oportunidade que costuma aparecer para as mulheres quando são jovens.
É como se fosse nessa fase que elas são mais atraentes, e a atração é o poder mais relevante nos relacionamentos românticos. Então, é nesse momento que elas têm mais poder. E você meio que quer negociar a melhor oferta possível enquanto ainda é o jogador mais poderoso. E você não vai ser o jogador mais poderoso, exceto em algumas circunstâncias muito raras quando você chega aos 30 e 40 anos como mulher. E isso é uma verdade desconfortável para as pessoas daqui. Mas é como se eu não tivesse sido consultado na fase de design em relação à reprodução humana. É assim que as coisas são. Eu acho que porque quando eu digo qualquer coisa que remotamente se pareça com isso online, as pessoas começam a distorcer o que eu digo. Tipo, como você ousa insinuar que uma mulher só tem valor quando é jovem e está na casa dos 20 anos, o que não é o que eu estou dizendo. Também não é o que eu estou dizendo. Mas também, tipo, não, as mulheres são como um bom vinho, elas ficam melhores com o tempo. Olha, elas são mais inteligentes, elas sabem mais coisas, elas são melhores sexualmente, etc. E eu também acredito nisso. Mas eu acho que, será que a gente pode ser um pouco mais específico sobre isso? Porque eu acho que muita gente, quando ouve isso, pensa, esse cara não sabe do que está falando. Isso é um monte de besteira. Mulheres na casa dos 20 anos. Quem iria querer namorar uma delas? Tem caras que dizem, eu nunca namoraria uma dessas. Sobre o que eles vão conversar? Acho que isso é verdade. Já namorei mulheres no início dos 20 anos e não gosto de sair com elas. Eu acho elas, no geral, meio sem graça e desinteressantes, e o cérebro delas ainda não se desenvolveu totalmente, o que significa que elas têm dificuldade com habilidades básicas de adulto, como regulação emocional e comunicação. Acho isso chato e não quero nem tenho tempo para treinar alguém para um relacionamento. Você já precisa vir com essas habilidades. Então, esse não é o meu ideal romântico, mas parece que, de acordo com todas as pesquisas, consistentemente, não importa a idade deles, os homens dizem que mulheres no início dos seus 20 anos são as mais atraentes do planeta. Interessante. Isso não muda com a idade, seja 18 ou 80 anos. Ainda desejam a garota de 22 anos, ao menos como parceira sexual. Entendi. Agora, sim, mulheres mais velhas geralmente têm muito mais a dizer sobre si mesmas. Muitas vezes elas são feitas por profissionais, podendo ser inteligentes e experientes. Elas costumam ter menos bloqueios com sexo, o que é ótimo. É como se levar muito tempo para uma garota de 18 anos se sentir pronta para iniciar uma relação sexual. Uma mulher de 40 anos pensa, você me atrai, somos adultos, vamos lá. É como se fosse um grande alívio lidar com alguém que é direto e não carrega toda aquela bagagem que as mulheres mais jovens recebem de suas famílias e culturas em relação ao sexo. Tipo, eu não sei como fazer isso, mas com certeza não ensinamos as mulheres a lidar com esse poder da maneira correta. Ou a gente sente vergonha disso e diz que meninas boas não fazem isso, ou então é como se você estivesse rebolando no Instagram para milhões de pessoas. Tem que haver um meio termo maduro aí. Mas, sabe, aos 18 anos... Como você ousa. Aos 18 anos, eu também não era maduro. Talvez maturidade seja pedir demais de jovens dessa idade. Mas aqui está, deixa eu ir direto ao ponto, que é que todas essas coisas que talvez mulheres mais velhas tenham mais a oferecer, as carreiras, a experiência, a maturidade, o gato decide qual leite é bom. E eu não olho para uma mulher e penso, cara, olha só o mestrado daquela ali, sabe o que quero dizer? É tipo, caramba, ela parece que consegue comunicar as emoções dela de forma eficaz. Ótimas credenciais. Certo? Então é tipo, isso não é atração, isso é como o cara dizendo, eu sou legal, doce e gentil. Por que nenhuma mulher me quer? É o mesmo, só mudam as variáveis. As mulheres precisam entender. Então, infelizmente, a atração vem primeiro. Não cabe às mulheres decidir que homens devem achar atraente mulheres inteligentes, educadas e experientes. É como se o gato escolhesse o leite bom, você não pode decidir isso. Sim, alguns homens mais autoconhecedores percebem que isso pode ser melhor para eles, mas isso não muda os gatilhos básicos da atração física. Parece ser o que você está dizendo. Acho que isso é certamente verdade. E vou além, acho que isso é meio que uma falha de compreensão entre os sexos, que é... Eu acho que, e você vê isso tanto em homens quanto em mulheres nos dias de hoje, mas como estamos falando sobre mulheres, vamos continuar nesse ponto, é que, em geral, sabemos que as mulheres gostam de homens bem-sucedidos, competentes e poderosos.
É isso que as atrai. Não é por acaso que todos os romances delas são sobre bilionários misteriosos e atraentes ou algum tipo de criatura mitológica que poderia facilmente matá-las. Sabe do que eu estou falando? Então é isso que atrai as mulheres de certa forma. A falta de compreensão entre os sexos ocorre porque, consciente ou não, dizem é isso que me atrai. Portanto, isso é o que deve ser atraente, ponto final. Vou incorporar isso para me tornar mais atraente para os homens, pois é isso que atrai. Não há diferença entre homens e mulheres, isso é objetivamente atraente, e isso não é verdade. Você vê isso com os caras nos dias de hoje, onde é tipo, ok, talvez. O que tradicionalmente atrai eles nas mulheres é feminilidade, gentileza, suavidade, vulnerabilidade e abertura emocional. Muitos homens modernos estão liderando com isso. Eles estão ficando mais femininos e as mulheres modernas mais masculinas, pois pensam que é isso que o outro deseja. Falamos sobre isso antes. Eles querem mostrar que podem oferecer o que você procura. Se não posso sinalizar isso, você não tem motivo para falar comigo. Certo. Mas eu acho que temos que potencialmente considerar a possibilidade de que homens e mulheres sejam atraídos por coisas diferentes um no outro. Eu não acho que isso seja tão controverso assim. Quer dizer, sim, eu sei que vão ter pessoas irritadas mandando e-mails para nós dois sobre isso, mas eu acho que meus ouvintes são relativamente sofisticados, tanto os homens quanto as mulheres. Acho que muitos, principalmente entre 30 e 40 anos, vão concordar e dizer, faz sentido. Eu acho que eu acho que muitos jovens tendem a ter opiniões muito preto no branco sobre Ideias de como as coisas deveriam ser. sim, E eles acreditam que estão fazendo parte da solução ao manter valores alinhados com esse quadro de como eles prefeririam ver o mundo. Ok, justo. Mas eu acho que, mais ou menos, você é mais eficaz se decidir o que é e não o que deveria ser ou o que deveria acontecer e planejar suas estratégias em torno da realidade. eu já vi muita fiscalização sobre diferença de idade nos relacionamentos. E eu literalmente outro dia, para o seu ponto, eu disse algo como um homem de 40, 42 anos namorando uma mulher de 28 anos não é anormal. Há grande diferença de idade, mas nada absurdo. Essa mulher falou, você é doente mental e deveriam checar seu computador. Foi meio uma zoeira engraçada. Mas é interessante. Acredito que essas mulheres participam entusiasmadas e consentidas. Então por que essa mulher não tem problemas com o pai? Tipo, isso provavelmente mudaria mais a dinâmica do que tentar envergonhar os homens. Mulheres tendem a ser mais sensíveis à vergonha que homens. Por isso, envergonhá-las pode reduzir diferenças de idade mais rapidamente do que fazê-lo com homens. Eu descobri que meu irmão tem acho que 43 anos. Vou conferir os documentos. Ele se casou com uma mulher de 27 anos do leste europeu. Os pais dela gostam muito dele e não veem problema algum nisso. Bem, quero dizer, quais são algumas das coisas que atraem as mulheres? Elas querem ao menos um homem estável e que possa prover. Eu não conheço nenhuma para de 22 anos ou mesmo de 27 anos que consiga fazer isso, tipo um em cada algumas centenas, se tiverem sorte na área de tecnologia ou algo assim. Eles são tipo um fazendeiro, trabalham na fazenda do pai e herdaram isso. Mas esse cara é estável. O profissional de tecnologia pode ter recursos, mas pode ser emocionalmente imaturo por ter lidado só com códigos e nunca conversado com uma mulher. Mulheres buscam maturidade emocional e autoconhecimento, mas isso não se conquista aos 23 ou 24 anos. No meu caso, só aos 40 entendi algumas das minhas próprias merdas. Então, se você quer entender as mulheres e a si mesmo, ser bem-sucedido, realizado, ter habilidades, ser capaz de prover, forte o suficiente para proteger e disposto a compartilhar, generoso o bastante para isso, você tem que olhar para homens de pelo menos 30 anos e provavelmente na casa dos 40. Obrigado por assistir ao episódio completo no YouTube. Para saber mais, ouça nosso podcast ou acesse jordanharbinger.com para detalhes sobre o convidado e o tema discutido. E lembre-se, o YouTube tem apenas cerca de 1/4 dos episódios que lançamos aqui no The Jordan Harbinger Show no feed de áudio. Qualquer aplicativo de podcast deve ter a gente. Veja os links na descrição para acessar todos os nossos programas fora do YouTube, como o Domingo Cético, em que desmascaramos temas como cura com cristais, transgênicos, teorias da conspiração, homeopatia, gorjetas e gramados, avaliando seu respaldo científico ou lógico.
Além disso, nossos episódios de sexta-feira de feedback, onde ajudamos pessoas a sair de seitas, conseguir aumentos no trabalho e respondemos todo tipo de pergunta de vocês, a audiência. E algumas dessas coisas são delicadas. Todo episódio do Jordan Harbinger Show tem algo útil que você pode aproveitar e aplicar na sua própria vida, ajudando você a lidar com o que eu sei que muitas vezes pode parecer desafios esmagadores e paralisantes da vida moderna. Obrigado por assistir. Curta, comente e inscreva-se.